O livro de Números, embora não seja um livro que nós lemos com muita frequência nas nossas igrejas, é com certeza um livro muito interessante, porque esse livro ele retrata a caminhada do povo de Israel que saiu do Egito com destino à terra de Canaã. Então, o livro de Números, basicamente, ele retrata um grande período dessa grande jornada, que não deveria ser tão grande, mas que se tornou uma grande jornada entre o Egito até chegar na Canaã. E nós poderíamos dizer que o livro de Números, ele é, de uma certa maneira, uma retratação da nossa caminhada nesse mundo, considerando que esse mundo é o deserto e que nós estamos caminhando rumo a Canaã celeste. Então, numa linguagem mais espiritual, nós poderíamos dizer que esse livro, que retrata esse período do deserto e da presença de Deus com o povo no deserto, ele retrata também a nossa caminhada, no sentido de que nós estamos aqui tão somente de passagem e nós não devemos nos apegar a esse mundo, porque ele não passa de um deserto. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o contexto dessa passagem, porque num determinado momento dessa jornada, o povo começa então a murmurar, lamentar, reclamar e demonstrar um profundo descontentamento com a maneira como Deus estava conduzindo o povo pelo deserto. E no capítulo 13 nós então encontramos Moisés, dentre todas as tribos, que ali no caso eram 12 tribos, ele selecionou uma pessoa de cada tribo, um líder de cada tribo. Eles estavam próximos da terra de Canaã, já estavam praticamente ali prontos para tomar aquela terra, e esses 12 homens então, eles tinham uma missão. Eles saíram desse ponto do deserto, foram até a terra de Canaã, andaram pelas suas várias regiões e começaram a observar quais eram as características daquela terra. E eles viram que era uma terra rica, que era uma terra próspera. Eles viram que era uma terra que manava leite e mel, que é uma expressão bíblica para se referir a uma grande fartura. Eles viram, esses espias, que era uma terra cheia de possibilidades, uma terra cheia de riqueza, mas tinha um único problema. Aquela terra, ela era dominada por povos muito poderosos. E diz o capítulo 13, a partir do versículo 25, que aqueles homens que até então foram guiados por Deus e viram os grandes feitos de Deus, eles se sentiram como gafanhotos diante daquele grande povo que habitava na terra de Canaã. Apenas Josué e Calebe não cederam a esse medo, mas esse povo é como se o povo dissesse assim, que a terra era muito boa, mas que Deus não tinha avisado que ela era habitada por povos mais poderosos do que eles. E no capítulo 14, essa murmuração, ela chega no ponto mais alto, quando esse povo começa a demonstrar uma profunda irritação pelo fato de estarem naquela situação, e eles foram tomados por um profundo medo, todos eles tomados por medo, e eles começaram a murmurar, e a pergunta é, o que é a murmuração? Se não uma linguagem escancarada de descontentamento, é como o canto e a prece do insatisfeito, cujo conteúdo é a lamúria por aquilo que o contraria. Era isso que eles estavam fazendo. Não passava de um povo que só fazia reclamar e descontentar e ficar insatisfeito. Essa era a situação do povo de Israel no deserto. Mas não era a primeira vez que esse povo murmurou. Quando o povo saiu do Egito, na primeira noite após a saída, esse povo murmurou porque tinha medo de ser morto por Moisés. Quando esse povo estava no deserto de Sur, lá em Êxodo capítulo 5, murmurou porque não tinha água para tomar. Podiam pedir, mas preferiram murmurar. No capítulo 16 de Êxodo, o povo murmurou porque não tinha comida. No exército, na região de Refidim, em Êxodo 17, mais uma vez a murmuração porque não tinha água.
E na região de Taberá, esse povo murmurou mais uma vez por causa da sua morte. E quando eles murmuraram nesse contexto, então a ira de Deus desceu do céu e grande parte do povo morreu, ou uma quantidade grande de pessoas morreram, porque a ira de Deus se acendeu contra eles. Agora veja, a murmuração, ela não é um pecado específico de Israel. E o fato desse pecado estar registrado no livro de Números é exatamente para mostrar que o povo de Deus não é um povo perfeito, como se gostam de desenhar, que o povo de Deus não é um povo destituído de fraquezas e de pecados, muito pelo contrário. Quando nós vamos olhando para a história do povo de Israel, desde o livro de Gênesis, uma única pergunta vem à nossa mente: como Deus pôde amar um povo como esse? E quando nós olhamos para nós mesmos, talvez a grande pergunta é: como Deus pode amar pessoas como nós? Pessoas que na maior parte do tempo estão reclamando por coisas que gostaríamos de ter e não temos, coisas que achamos que são fundamentais, mas na verdade não são. Então, esse retrato desse povo reclamando talvez não seja muito diferente do que acontece com a igreja do século 21, nos seus tempos confortáveis, com toda a tecnologia ao seu dispor, desfrutando de uma ampla liberdade, como em países como o Brasil, mas há tantas coisas que nós achamos que precisamos e que gostaríamos de ter. Então, Números 14 vai mostrando essa murmuração, essa lamúria generalizada. Ela foi aumentando, ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo. E no versículo 2 diz que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Esse povo passou a noite inteira remoendo e reclamando. E eles diziam uma coisa muito interessante: melhor se nós tivéssemos morrido na onde? No Egito. Que tipo de povo é esse? Que sentiu saudade dos seus escravizadores. É possível nós imaginarmos o que o povo do Egito fez com o povo de Israel. Foram 430 anos naquele solo, sendo que a maior parte foi como escravos. Com toda certeza, eles violentavam seus filhos, matavam as suas crianças. Quando mataram, por exemplo, na época do nascimento de Moisés, Faraó mandou matar as crianças menores de 2 anos, os colocou como escravos, batiam neles quando não produziam a quantidade de tijolos necessária. O povo do Egito era um povo cruel, um povo perverso. O livro de Êxodo retrata que quando Moisés foi lá falar que era para retirar o povo, eles aumentaram o trabalho do povo de Israel, e era um povo cruel, era um povo perverso, um povo mau, um povo que tinha uma índole perversa. E aqui no capítulo 14, o que nós encontramos é o povo de Israel sentindo saudade dos seus escravizadores. É a mesma coisa que acontece quando alguém olha para o mundo e ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É a mesma coisa quando as pessoas, e quando os muitos cristãos, e quando muitos que conhecem o Evangelho, olham para as coisas de Deus e preferem ser dominados pelas coisas do diabo. Porque o Egito não é só uma representação da perversidade. O Egito é uma representação de um mundo decadente dominado pelo diabo. Então me impressiona muito que no versículo 2, o povo começa dizendo: tivéssemos morrido na terra do Egito, ou até mesmo no deserto. Mas se os irmãos avançarem no versículo 4, eles dizem assim: diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Em outras palavras,
Vamos abandonar essa falsa esperança que Deus está nos dando. Vamos nos esquecer desses grandes milagres que foram operados aqui nesse deserto. A nuvem que Deus nos protegeu durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite. Vamos nos esquecer de como que Deus fez a água sair da rocha. Vamos nos esquecer como que Deus venceu ou nos deu força para vencermos os amalequitas. Vamos nos esquecer de tudo que Deus fez e vamos voltar para o domínio da perversidade do Egito, porque nós preferimos o mundo do que as coisas de Deus. Esse povo, na verdade, tinha uma memória seletiva, lembrava do que era conveniente, mas se esquecia de todo o restante. E esse é um pecado muito comum. E quando eles dizem no versículo 3, não nos seria melhor voltarmos para o Egito, então eles estavam sentindo saudade das pessoas mais cruéis e perversas, de um ambiente hostil, sentindo saudade da lavagem que o Egito os alimentava, e essa é a representação perfeita do que o mundo é e do que o reino de Deus é. O reino de Deus, embora seja nesse mundo um reino marcado por dificuldades, daí a comparação com o deserto, mas o seu fim é um fim glorioso. Na verdade não é um fim, é um reinício. As promessas de Deus são maravilhosas, a presença de Deus é a maior de todas as bênçãos, tudo que Deus faz é perfeito, mas esse povo queria realmente viver sob o domínio do diabo. Então, quais lições nós aprendemos com esse texto e com essa passagem? A primeira lição: todos nós precisamos dar o devido valor às coisas que nós recebemos de Deus. No versículo 3, como nós mencionamos, e no versículo 4, os irmãos percebam e vejam que a pergunta que o povo faz é a seguinte: por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, como se no Egito já não fosse desse jeito? E se os irmãos observarem no capítulo 21 de Números, o verso 4 e 5, você vai perceber que mais uma vez o povo falou contra Deus e contra Moisés, perguntando por que Deus nos fez sair do Egito, e o desejo deles era voltar. E lá tem uma expressão interessante: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha que ingratidão. O pão que Deus providenciava todos os dias, o maná do deserto, era considerado por eles como algo que dava até uma certa repulsa por eles. Mas por que isso aconteceu? Porque o povo não foi capaz de reconhecer, de perceber e de valorizar as coisas que vêm da mão de Deus. Eu acho que todo mundo deve ter visto o vídeo ou o áudio do procurador de Minas Gerais reclamando do seu salário de R$24 mil. A gente trata isso com uma certa ironia, porque para nós não faz sentido um sujeito ganhar R$24 mil e reclamar. Para nós é assim uma coisa absurda. Mas se nós tirarmos o aspecto assim, vamos dizer, o aspecto surpreendente dessa história, e a gente fizer uma análise mais aprofundada, se a gente parar para pensar bem, na verdade, esse homem é a representação do ser humano que vive num mundo cheio de regalias, mas o coração dele é tão vazio, o coração dele é tão carente, o coração dele é tão necessitado, que ele acredita que se ele tiver um aumento, e esse aumento proporcionar a ele comprar mais coisas, a vida dele vai ser melhor. Então veja, o vazio existencial desse homem é o mesmo de qualquer pessoa que, mesmo tendo uma qualidade de vida excelente, sempre se sente como um coitado, como um miserável. E esse é o termo que ele usa. Ele se refere ao seu salário como um miserê. Mas se a gente for honesto e se a gente for sincero, você vai perceber que na nossa realidade nós temos uma vida tão rica, tão cheia de farturas, tão cheia de delícias, tão cheia de coisas maravilhosas,
Quando os nossos filhos ficam doentes, na maior parte, nós temos os postos de saúde que nos atendem. Nós não sabemos o que é ver os nossos filhos numa fila de um hospital sem ter um remédio. Não sabemos o que é isso. Nós não sabemos o que é ter vontade das coisas, porque se nós queremos alguma coisa, de alguma maneira, a gente acaba conseguindo, porque a nossa condição é maravilhosa. Só que o problema é que muitas vezes nós nos sentimos como se nós não tivéssemos nada. E por que isso acontece? Qual é o problema do procurador de Minas? Qual era o problema do povo de Israel no deserto? E qual é o problema do ser humano, de uma maneira geral, do século 21? Ele tem tudo, mas o seu coração se sente como se não tivesse nada. Porque, em última análise, nós não podemos preencher o vazio do nosso coração com riquezas, com confortos, com farturas, com grandes salários. Então Deus estava dando para Israel muito mais do que água, muito mais do que comida, muito mais do que uma vida melhor, uma terra prometida. Deus estava dando para o povo a sua presença. Deus estava se dando para eles. Lá em Josué, capítulo 1, quando Josué assume a liderança no lugar de Moisés, qual que é o centro da promessa? Eu serei com você. Qual que deve ser a nossa percepção quando nós vamos passar por uma situação difícil, como um diagnóstico de um câncer, por exemplo? Não é o tratamento. O tratamento é maravilhoso e deve ser feito. Não é a questão das coisas circunstanciais. Mas o primeiro pensamento do cristão: o Senhor está comigo. Ele não me desampara. Se eu tiver que enfrentar uma depressão, o Senhor está comigo. Se eu tiver que enfrentar o câncer, o Senhor está comigo. Se eu tiver que enfrentar a coisa mais horrorosa, que é difícil só de imaginar, que é eu perder o meu filho ou a minha filha, o Senhor está comigo. Deus estava dando para o povo tudo, mas eles sentiam como se não tivessem nada. Por quê? Porque eles olhavam para o pão e para a água, e Deus estava dando para eles uma promessa de uma vida eterna. Primeira coisa, aprenda a dar valor às coisas que Deus te dá. Não estou falando da sua casa, ao seu carro, à sua saúde, isso também, mas muito mais do que isso. Deus está se dando, Ele está se doando para você. Quando Jesus morre na cruz em nosso lugar, Ele está se dando, Ele está se doando. Ele não está tirando alguma coisa que Ele tinha de valioso e dando. Ele está dando a Ele mesmo. Então esse é o maior gesto de amor. Não é quando uma pessoa nos dá coisas, mas é quando ela nos dá a sua atenção, é quando ela nos dá o seu tempo, é quando ela empresta os seus ouvidos para nos ouvir. E isso é uma coisa muito rara. E é isso que Deus faz por nós. Ele nos dá a Ele mesmo. Essa é a primeira lição. A segunda lição, versículo 5 até o versículo 9, nós não vamos ver aqui todo, mas a segunda lição, ela diz respeito ao fato de nós não nos contaminarmos com a conduta dos murmuradores. O fato de nós vivermos um mundo onde as pessoas reclamam de tudo, não deve, de maneira nenhuma, nos levar a sermos murmuradores e reclamadores e insatisfeitos. Por exemplo, até o mês passado, estava fazendo frio, né? E aí você vê o grande movimento dos que odiavam o frio e amavam o calor. E agora o calor veio com tudo. E você vê o grande movimento dos que odeiam o calor e amam o frio. Mas, embora pareça ser uma bobagem, quando nós reclamamos da temperatura, isso revela, de uma certa maneira, uma insatisfação com o Criador. Porque imagina que todo o cosmos, criado por Deus, ele segue uma lei da natureza que o faz com que ele seja conduzido em perfeita harmonia. O universo, ele é um exemplo de uma perfeita harmonia. Mas na minha mente eu acho que se fosse um pouco mais frio, seria melhor. Mas por quê? Porque eu estou pensando só em mim. Ou se fosse um pouco mais de calor, seria melhor porque eu estou pensando só em mim.
E isso acontece porque nós vivemos um mundo onde as pessoas reclamam de tudo. Elas reclamam do seu carro, elas reclamam da sua casa, elas reclamam de tudo. E esse povo também reclamava de tudo, do maior ao menor, do mais experiente ao menos experiente. Todo esse povo concordava com uma coisa: viver debaixo da autoridade do Egito era melhor do que viver debaixo da autoridade de Deus. E o que faz a murmuração ser um pecado tão perverso, porque em última análise, o que nós estamos dizendo quando murmuramos é que nós merecemos mais do que o que Deus nos dá. Quando, na verdade, uma leitura honesta faria a gente perceber que nós temos muito mais do que realmente nós merecemos. Então, todo o cenário era de murmuração, exceto Moisés, que no versículo de número 5, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação, ou seja, eles viram o tamanho do absurdo. E quando eles viram o tamanho do absurdo, eles se jogaram no chão e começaram a orar, porque eles viram que a coisa era feia, a coisa era terrível. E no versículo 9, Josué e Caleb também, eles tentam mudar a atitude da rebeldia daquele povo, e eles começam a dizer que poderiam vencê-los, que poderiam seguir em frente, porque o Senhor era com eles. Mas se os irmãos observarem, no final do versículo 9, uma expressão muito interessante: retirou-se deles o seu amparo. Lembra que a melhor coisa é a presença de Deus? A coisa mais importante é a presença de Deus. Em contrapartida, a pior coisa que pode acontecer com alguém é a ausência de Deus. Até esse momento, Deus estava levando eles, literalmente, uma coluna de fogo durante a noite para proteger do frio, porque no deserto, à noite, as temperaturas caem abaixo de zero. Durante o dia, um sol escaldante, então Deus protegia com uma coluna de nuvem, fazendo a sombra, água, pão todo dia, codornizes todo o tempo. Só que agora Deus estava retirando deles o seu amparo, por causa da rebelião do coração desse povo. E essa é a coisa mais triste dessa história. Um povo que tinha tudo, mas achava e se sentia como que não tinha nada. E agora esse povo não tinha literalmente nada, porque Deus retirou o seu amparo. E se a gente fosse ler a história, você vai perceber que todo aquele povo acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto, porque por causa desse pecado, uma caminhada que deveria durar alguns meses ou um período curto de tempo, passaria a durar 40 anos, andando em círculos no deserto, até que todo o povo morresse. Então veja, se uma pessoa murmura do seu lado, você tem um desafio, primeiro, de não ser contaminado pela murmuração dela, e segundo, de fazê-la ver com outros olhos que Deus é bom. O calor talvez tenha algumas coisas ruins, né? A seca, tal, só que isso numa análise muito reducionista, porque dentro do sistema do cosmos sempre foi assim. Quando a chuva vier, ela vai vir na hora certa, e ela vai aguar o pasto, vai aguar as plantas, as árvores reflorescerão. A gente critica a geada, mas quando a geada acontece, é uma forma natural de eliminar as pragas, muito melhor do que os venenos que contaminam os alimentos. Mas nós achamos que somos os inteligentes. Então veja, faça sol, faça chuva, faça calor ou faça frio, Deus é soberano e sabe tudo. E a última lição, para nós encerrarmos, ela está exatamente no versículo 11, quando diz assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo, e até quando não quererá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Então, quando a paciência de Deus ela chega no seu nível máximo, a pergunta que Deus faz é a seguinte: o que mais que eu posso fazer por esse povo? O que mais? Eu estou dando a minha presença para eles, eu estou dando as coisas que eles necessitam. É verdade que eles estão num deserto, e um deserto não é um lugar confortável, mas no Egito também não era.
porque no Egito eles eram escravos, todos eles eram. Então eu estou fazendo tudo para esse povo, tantos sinais, tantas coisas no meio deles, e esse povo responde com rebeldia, incredulidade e idolatria. Rebeldia porque se revela e se rebela contra, incredulidade porque não acredita, e idolatria porque quando Moisés estava lá no monte, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um bezerro de ouro. Deus deu a esse povo a provisão, Deus deu a esse povo a sua presença, aparições claras e visíveis. Quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava, e esse povo viu que Deus estava com Moisés. As 10 pragas no Egito, imagina que coisa extraordinária, as 10 pragas, e cada praga era uma maneira de dizer que os deuses do Egito não eram nada. Imagine a sarça ardente que Moisés viu, as colunas de fogo, como já mencionei. Imagine as tábuas da lei que Moisés desceu com elas, escritas pelo próprio dedo de Deus, embora Moisés tenha quebrado as primeiras. Quantas vitórias contra o exército do Egito e dos amalequitas, as roupas e sandálias que não se gastavam, a sobrevivência num lugar inóspito. Então veja que todo o problema acontece por causa da rebeldia, incredulidade e idolatria. E são 3 pecados presentes no nosso coração: a rebeldia, a incredulidade e a idolatria. A rebeldia, quando não nos submetemos à autoridade de Deus. A incredulidade, quando não cremos na sua palavra e na sua promessa e, consequentemente, nos sentimos ansiosos. E a idolatria, que é o nosso coração, infelizmente, cheio de deuses que mais cedo ou mais tarde vão nos destruir se não os removermos de lá. E eu encerro então dizendo que nós devemos crer incondicionalmente no poder de Deus. A vontade de Deus jamais nos conduzirá para um lugar de abandono. A promessa de Deus lá na grande comissão, e que já está presente desde o início: eis que estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Os desígnios de Deus não são correntes que nos prendem, mas são laços de amor que nos atam ao seu coração. Então cuide do seu coração, para não incorrer no pecado da ingratidão, da murmuração. Você tem que ter 3 atitudes em relação ao que Deus te dá: valorizar, reconhecer e agradecer, principalmente as bênçãos de natureza espiritual. E eu encerro dizendo uma coisa muito importante, que não há vitória ou glória sem sofrimento. Não se iluda. A vida é difícil, é como um deserto. A única pessoa que promete glória sem sofrimento é o diabo. O diabo disse o que para Jesus? Eis que te darei todos esses reinos se me prostrares e adorares. A única pessoa que promete coisas boas sem sofrimento é o diabo. Porque do contrário, Jesus disse que no mundo teríeis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E eu encerro com uma frase de um pastor que eu gosto muito, Josemar Bessa, e ele diz assim: hoje Deus me deixou respirar o seu ar, estar na sua terra, caminhar no seu chão, beber da sua água, ser aquecido pelo seu sol, ver as suas estrelas. Que graça! Tudo é graça de Deus. Amém? Amém.